Sacada, foi Boa toda. tarde, tia. Boa tarde, amor. Onde estão? Onde é que Tia, estão as pessoas dessa turma, gente? é que muita gente está tendo problema com a internet. Muita gente mesmo. É verdade. Muita gente está sem internet mesmo, né? Porque cai, como muita gente usa a mesma, é, usa a mesma empresa, né, de internet, acontece isso. Mas tudo bem, vamos nós, né, que estamos aqui. Gente, hoje já é 7 de agosto, né? Finalizando a semana. Já estamos aí bem pertinho do fim de semana, né? Falta só algumas aulas hoje e a gente chega aí ao final de semana. Espero que vocês estejam bem, tá certo? E vamos iniciar nossa correção. Ontem eu passei uma atividade para vocês na gramática, certo? Página 92 até a página 95, né? Verdade, Stephanie. Esse ano está passando muito rápido, na verdade, né? O mês de julho eu nem praticamente nem vi passar de tão rápido que se foi, né? Aí vamos lá. Página 92. Alguém pode ler? Vou iniciar aqui. Alguém me diga aí no chat para ler, tá, gente? Porque minha garganta está péssima. De tanto que eu falo de manhã, de tarde, né? Minha garganta já não é a mesma. Página 92 da gramática, tá, gente? É gramática. Vamos lá. O mapa abaixo, página 92, apresenta os países que compõem a América do Sul. Observe. Vocês estão vendo que esse mapa, né, está todo pintado, cada parte aí de uma cor, né? Pronto, vou esperar, tá? Vocês pegarem a gramática, aí vocês me avisem, por favor. Vou aguardar. Quando abrirem na página, me avisem. Pronto, né? Vamos continuar. Aí na página 92 vocês estão vendo o mapa. Esse mapa é o mapa da América do Sul, tá certo? Não tem nome de países, né? Vocês estão vendo que representando, é o mapa da América do Sul, mas tem uma legenda aí, certo? Por exemplo, essa área marrom, né? Eu não vou chamar pelo nome do país, eu vou chamar pelas conjunções porque e que. Essa parte azul, ante e sob. A parte roxa, né? Assim e portanto. Verde escuro, assim, isso e aquilo. O rosa, e nem. O verde escuro, em e entre. O vermelho, ele e vocês. O verde clarinho, ora e ou. O amarelo, porém e todavia. Eu acho que é um verde lodo, né? O mi e o mi. E essa parte pintada de verde militar, aquele e esse. Então, eles representaram aí o mapa da América do Sul, mas cada país está representando, na verdade, algumas palavras de algumas classes gramaticais. Pronomes, conjunções, preposições. E nós estudamos que essas pequenas palavrinhas, gente, são chamadas de quê? Vocês lembram? Tem conjunções, preposições, pronomes, mas tem um nomezinho, né, para esse conjunto de palavrinhas que conectam aí uma frase a outra, uma oração a outra. A gente chama de quê? Conectivos, né? Exatamente. Então, todas essas palavrinhas aí da legenda do mapa são conectivos, tá bom? Aí vamos lá. Como você pode notar, esse mapa apresenta uma legenda diferente. Em vez de algum dado, há conectivos.
como preposições e pronomes. Porém, apenas os estados parte do Mercosul são indicados por conjunções. Diante disso, responda. Aí vocês estão vendo, né? Como eu acabei de falar, tem conjunções, pronomes, preposições, mas o que é que a questão está dizendo? Que só os países do Mercosul estão, a legenda são conjunções. Aí você tinha duas formas de fazer essa questão, certo? Você iria procurar pelas conjunções. Em quais cores só tem conjunções? Aí você marcaria, né? E depois ia olhar no mapa que cores são essas e a que país se refere. Vocês conseguiram fazer essa questão? Vocês iriam, se não soubessem, né, todos os países aí no mapa, vocês iriam. São 5, né? Correto, Yasmin. O único desses aí que não é a Bolívia, tá certo? Vocês vão colocar Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tá certo? Lembrando que eles fizeram aí essa comparação, mas só para a gente estudar os conectivos, tá certo? De uma forma diferente, né? Misturando aí um pouco de geografia. E B, quais são os associados, gente? E aí, quais são os outros, né? Os outros países que têm aí, estão representados aí por pronomes, preposições. E aí, gente? Os conectivos, os que têm conectivos, né, são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Aí sobram quais? Exatamente. Aí vocês vão colocar Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. É isso mesmo. Aí os meninos digitou aí no chat, tá bom, gente? Quem não fez, pode copiar pelo da Yasmin que está correto. Vamos lá, segunda questão. Se você chegou a uma conclusão correta na questão anterior, todas as conjunções apresentadas completarão adequadamente as frases abaixo. Encaixe nas lacunas, observando as relações de sentido existentes entre os termos e orações. Tá bom? Aí vamos lá. A. O Brasil recebeu um forte percentual de imigrantes nos ciclos do pau-brasil, da cana-de-açúcar. Como é que a gente pode completar essa lacuna aí? Foi com a corrida pelo ouro os processos da independência. E aí, gente? Vocês iam completar com as conjunções da questão anterior, tá certo? Aquelas conjunçõezinhas que estão na legenda do mapa. Nessa daí, vocês iriam completar com porém ou todavia, certo? Porém ou todavia. Coloquem porém ou todavia, certo? Foi com a corrida do tráfico negreiro que houve o mais intenso volume migratório. Na segunda lacuna, conseguem identificar que conjunção a gente poderia usar? Ficaria mais ou menos assim. Os processos de dependência e o fim do tráfico, né? Vocês vão colocar a conjunçãozinha e, tá certo? B. Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai assinaram em 1991 o Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercosul.
Porém, seu marco institucional só ocorreu com o protocolo de Ouro Preto, tá certo? Pode sim, a Yasmin, vou agradecer muito. Então, é porém também, tá bom? Vamos lá. Letra C, Yasmin. O Protocolo de Ouro Preto reconhece a personalidade jurídica do Mercosul, atribuindo-lhe, tracinho, competência para negociar acordos com outros países. E aí, gente? Vocês acham que completar, que dá para completar com que conjunção aí? Portanto, correto. Portanto, ou assim, tá bom? Qualquer um dos dois, correto. Tanto que a Yasmin colocou, quanto que a Stephanie colocou estão corretas, tá? Vocês escolhem qual das duas conjunções colocar. Letra D. À medida que a latitude da América do Sul aumenta para cima, quando nos dirigimos aos polos, percebemos que a temperatura diminui. A porção do sul, Chile da Argentina, apresenta as temperaturas mais baixas. Essa variação ocorre, para cima, as regiões mais próximas dos polos recebem menos incidência dos raios solares. E aí? Na primeira lacuna, a gente pode dar para completar aí com qual conjunção? Ó, à medida que a latitude da América do Sul aumenta, não pode ser aquele, porque aquele é um pronome demonstrativo, tá bom? E vocês só podem completar com conjunções, certo? Então não pode ser aquele. Na verdade, gente, a conjunção aí é uma conjunção bem pequenininha. É a conjunção ou. Preste atenção, ó. À medida que a latitude da América do Sul aumenta, ou quando nos dirigimos aos polos, percebemos que a temperatura diminui. Aí na segunda lacuna a gente coloca o quê? Para iniciar aí a outra oração. Entre a porção sul, na verdade é uma explicação. É portanto ou assim, tá bom? Portanto ou assim. Portanto ou assim, a porção sul do Chile e da Argentina apresenta temperaturas mais baixas. Essa variação ocorre, e agora? Porque as regiões mais próximas dos polos recebem menos incidências de raios. Letra E. Inicialmente, tracinho, a Guiana e o Suriname eram estados associados, mas a associação dessas nações só ocorreu em 2003. E aí? Qual a conjunção que a gente vai botar primeiro? Inicialmente, o quê? Consegue identificar? Nem a Guiana, tá certo? Vocês vão colocar. Nem a Guiana, nem o Suriname eram estados associados. Depois, no outro tracinho. Porém, a associação dessas nações só ocorreu em 2013? Não. É uma explicação. A gente pode usar o quê? Porque, tá certo? A associação dessas nações só ocorreu em 2013. Vocês vão usar o porquê, tá bom? Pronto? Vamos aí à questão número 3. Vai continuar lendo? Depois de Guiana, por quê? Vocês vão colocar assim, ó.
Inicialmente, nem a Guiana, nem o Suriname, tá certo? É o nem duas vezes, tá? NEM. E depois, no último é por quê, tá? Na última lacuna. Terceira questão. Pode ler, Yasmin. Leia atentamente a frase abaixo. Os extraordinários lucros sustentavam as vastas e luxuosas metrópoles. 2. Grande parte do território brasileiro pertencia à metrópole portuguesa, e os países situados além da imaginária do Tratado de Tordesilhas foram colônias espanholas. A. Quantos verbos há na frase que acabamos de ler e quais são eles? E aí, pessoal? Quantos verbos há nas frases que acabamos de ler? Observem separadamente. Observem a primeira frase, depois a segunda frase. Quantos verbos nós achamos aí? Tem que responder essa questão, né? Separadamente. Tem a primeira frase e a segunda frase. Vamos observar agora só a primeira frase. Na primeira frase, a gente tem quantos verbos? A gente vê aí quantos verbos. Eu vi o verbo sustentável. Até agora só ele. Então, é só esse mesmo. Vocês vão colocar. Na frase 1, apenas o verbo sustentar, né? No caso, um verbo. Na frase 1, apenas um verbo. Aí vocês colocam o verbo dentro do parênteses, sustentar. Oi, tia. Oi, Guilherme, boa tarde. Tia, eu não estava na aula antes porque a internet tinha caído, só voltou agora. Tudo bem, Guilherme? Realmente está dando um monte de problema nas internets. Né? Vamos lá. Nós estamos na Tia, qual é a página página? 94 da gramática, tá? 94 da Ok, gramática. obrigada. Terceira questão, letra A. Pronto, muito bem. A Yasmin já disse, né? Que na frase 1 só tem um verbo. Aí vocês vão colocar o verbo sustentar. E na frase 2, gente, tem quantos verbos? Eu vi 3 até agora. Quais são? Pertenceu, situado e foram. Na verdade, pertencer, está correto. E foram também, né? Mas, deixa eu ver aqui qual a palavra. Situados, né? No caso aí, não vai funcionar, tá? Como verbo. Tá, mas são só esses dois? Isso. Só dois. Na segunda frase tem dois verbos, né? Pertencer e ser, né? Letra B. Como podemos classificar os períodos acima? E aí, gente? Vocês vão classificar separadamente também. A frase 1. Como a gente pode classificar o período? Simples ou composto? Sempre que a questão pedir para vocês classificarem o período, a questão está pedindo para vocês dizerem se é simples ou composto, tá bom? Então, simples, muito bem. Então, vocês vão colocar frase 1, período simples, né? E a 2, segundo período, é o quê? Composto, muito bem, Isabelle. Por que a gente, que o primeiro período é simples e o segundo período é composto? Quem saberia me dizer? Vou explicar. Vamos lá, alguém sabe ou não? A Yasmin disse que não entendeu muito bem. Alguém sabe responder essa pergunta? Por que é? Não tem aí no livro, tá bom, de vocês? Aí estou perguntando exatamente, para a gente recapitular. Isso mesmo, Isabelle. Por que a gente chama de período simples quando tem apenas um
verbo. E na frase um tem apenas um verbo. Por isso que a gente chama de período simples, tá certo? E a segunda frase, né, o segundo período, tem dois verbos. Por isso, se tem dois ou mais verbos, a gente chama de período composto. Ok? Agora, C. Pode ler, Yasmin. Se na frase 2 substituíssemos a vírgula por um ponto, um sentido seria prejudicado? Por quê? E aí, gente? Se ao invés de nós colocássemos essa vírgula aí depois da palavra, né, depois da palavra portuguesa, nós tivéssemos colocado um ponto e depois escrito a outra oração, o sentido seria prejudicado da frase? Eu acho que sim. Vamos lá ver, né? Observem a frase, tá? Grande parte do território brasileiro pertenceu à metrópole portuguesa. Bom, os países situados além da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foram colônias espanholas. Mudou alguma coisa no sentido? Eu acho que só ficaria estranho se ficasse com isso. O é, no caso. Realmente, mas se a gente colocasse o ponto, né, o é, não tinha necessidade desse é, né? Então, não mudaria o contexto, por quê? Porque as orações aí são o quê? Independentes. Ou seja, essa oração é uma oração coordenada, é uma oração independente. Uma frase não necessita da outra para ter sentido completo. Entenderam? Então, não mudaria. Vocês vão colocar não mudaria porque as frases são independentes. Certo, gente? Só isso. D. Se na frase, baseado no que você respondeu no item anterior, podemos dizer se o período acima é composto por coordenação ou subordinação. E aí? Vocês sabem? Coordenação? Coordenação, certo? O período composto por coordenação, né? Que são os períodos coordenados, são exatamente o que eu acabei de explicar, né? São períodos independentes. Então, por isso a coordenação. Se eles fossem dependentes, se uma frase fosse dependente da outra, para ter sentido, aí sim seria subordinação, certo? Aí vamos lá. Então, vocês vão colocar por coordenação. E tem Qual é a principal diferença entre esses dois tipos de períodos? Exemplifique uma frase para cada tipo. E aí, gente? Vocês sabem diferenciar a coordenação e a subordinação? Sim ou não? Quem é que já sabe? Exatamente, né? Sendo que as conjunções que vêm nelas, por exemplo, né, nessa frase que a gente acabou de observar, tem o i, né, que é uma conjunção. Esse i está aí só para juntar as duas frases, mas se eu tirasse esse i e colocasse um ponto, as duas frases iriam ter sentido, separadas, né? Já a subordinação são frases dependentes sintaticamente uma da outra para ter sentido completo, certo? Está correto. É isso mesmo. É o período composto por coordenação, as frases, os períodos. Vamos chamar de frases não, tá bom? Vamos chamar de períodos. Os períodos são independentes. Na subordinação, eles são dependentes, certo? Um do outro, para ter sentido completo. Muito bem. Página 95. Né? Texto. Por que as terras da Espanha na América viraram vários países? Independente? Pode. Vou só explicar uma coisa para a Stephanie, né? E aproveita e já explica para todo mundo. Pode ser a dúvida de mais alguém. Stephanie, é como nessa frase que a gente viu aí. Vou ler para você, tá certo?
acompanhei na página 94 essa frase 2, certo? Acompanhei aí. Vamos observar. Grande parte do território brasileiro pertenceu à metrópole portuguesa. E os países situados além da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foram colônias espanholas. Nessas orações, Stephanie, tem uma conjunção, certo? Que é a conjunção e, né? Que está ligando a primeira frase, ao primeiro período, ao segundo período. Como assim independentes? Se eu separar essas duas frases, Stephanie, em duas, né? Elas não vão perder o sentido. Ou seja, elas não precisam uma da outra para fazer sentido. Se eu disser apenas assim, grande parte do território brasileiro pertenceu à metrópole portuguesa. Eu sempre vou até a conjunção, certo? Até antes da conjunção, que no caso aí é o I. Se eu dissesse só isso, grande parte do território brasileiro pertenceu à metrópole portuguesa, ponto final. Acabou aí minha frase. Essa frase ficaria incompleta, Stephanie? Ela depende de outra para ter sentido? Não, né? Não depende. Então, por isso que eu chamo ela de independente, certo? Ótimo. No próximo capítulo, vocês vão estudar isso muito, 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 bastante. Tá certo? Aí vocês vão entender melhor, porque vocês vão ver os vários tipos de orações coordenadas que existem, tá? Agora vamos à página 95. Pode ler. Guilherme, né, que pediu? Pode começar. Tia, foi a Yasmin que pediu, mas eu posso ler? Foi a Yasmin? Eu escutei você, tá? Pois a Yasmin leu o primeiro parágrafo, você leu o segundo, tá certo? Vamos lá, Yasmin. Por causa de diferenças nos processos de colonização e de independência, ao contrário da América Portuguesa, não existiu unidade administrativa na América Espanhola, diz a historiadora Libertada Borges Bittencourt, da Universidade Federal de Goiás. Isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em 4 grandes vice-reinados, além de outras capitanias gerais independentes. No Brasil, a criação das capitanias hereditárias foi uma experiência parecida, mas esse sistema não deu certo por aqui, e a coroa portuguesa acabou assumindo diretamente o controle da sua colônia. Já nas terras espanholas, a divisão administrativa funciona tão bem que se tornou difícil de ser revertida após o início dos processos de independência. As áreas sob o domínio... Guilherme, desculpa. Não pode terminar e ler a questão, tá bom? Termine. Tá. As áreas sob o domínio espanhol eram administradas por vice-reis, que estabeleceram suas próprias estruturas locais de governo. O outro fator importante para a fragmentação dos países foi a maneira como aconteceram as independências nas colônias. Na América Espanhola, elas ocorreram em contextos de guerra. As classes governantes locais impuseram a fragmentação, no loteamento de espaço e poder, diz Libertado. Após a independência dos vários países, ocorreram tentativas frustráveis de unir as nações recém-nascidas. Esse era um dos ideais do líder revolucionário venezuelano Simón Bolívar. Muito bem. Quarta questão, Guilherme. Sobre a locução, além de destacada no texto, responda. Como se classifica morfologicamente essa locução? E aí? Esse além de, né? Seria o quê? Está funcionando como o quê, gente? Lembrando que a palavra locução vem sempre que mais de uma palavra, certo? Determina uma função. Vamos relembrar, por exemplo, a locução adjetiva, né? O adjetivo é apenas uma palavra que dá característica. A locução adjetiva é quando eu tenho mais de duas palavras que fazem a função do artigo, né? Lógico que aqui não é uma locução adjetiva, é só para vocês lembrarem o que é locução. Certo? É uma locução o quê? Aqui, gente, vocês saberiam?
Os conectivos que nós estamos estudando, os principais são quais, pessoal? São as conjunções, né? Quando esse além de está funcionando como uma conjunção. Mas no caso, como tem mais de duas palavras, certo? Funcionando como conjunção, eu não posso chamar essas duas palavras de conjunção. Até porque elas separadas, né? Não são conjunções, mas elas juntas, o além de, está funcionando como uma conjunção. Então, eu chamo isso aí de locução conjuntiva, tá certo? Locução conjuntiva. Aí vocês vão colocar locução conjuntiva, ok? B. Reescreva o período substituindo essa locução por uma palavra que expresse a mesma relação de sentido. E aí, como é que vocês podem reescrever essa frase, retirando esse além de e colocando uma outra conjunção? No caso, uma conjunção. Observem aí esse além de, né, lá em cima. Isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em quatro grandes vice-reis, além de outras capitanias gerais e intendenciais. Não pode colocar, Guilherme, ao invés, porque ao invés são duas palavras, né? Seria uma locução também, né? Vocês vão trocar por uma palavra, apenas uma palavra, tá bom? Não pode ser locução, não pode ser duas palavras, tem que ser só uma. Tentem aí fazer isso. É uma palavrinha, é uma conjunçãozinha bem pequenininha, gente. Vamos pensar. Depois de vice-reinados, aliás, outras capitanias gerais, não. Nem até, nem apesar. Sabe qual é? Vou dizer para vocês. É a conjunção e, ó, prestem atenção. Isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em quatro grandes vice-reinados. E outras capitanias, né, hereditárias, foi uma experiência parecida, certo? O I, lembrem sempre disso. O E com acento é verbo, o E sem acento é conjunção, tá bom? Então, vocês vão reescrever isso trocando apenas pela conjunção E, né? I. A atividade de casa de vocês vai ser página 96 e 97, tá bom? 96 e 97 apenas. Certo, pessoal? Vou liberar vocês agora para o intervalo. Vou liberar vocês agora para o intervalo, tá bom? Desejo a vocês um bom fim de semana. Fiquem com Deus, beijos e até, né, terça-feira, que é a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tia. Bom Tchau, semana para a amor. senhora também. Até lá. Obrigada. Até. Tchau.